tentar entrar com um golpe, cada um sabe que se vacilar o outro pega, né? Então ele tem que ser muito cuidadoso, porque naquele gingado, quando ele fizer, ele leva, né? Então ele tem que tomar... E Satanás tentou com Jesus essa artimanha, né? Essa sutileza. E ele sugere que ele salte do pináculo do templo. Mas o que ele queria de fato, o que ele estava buscando, não era isso. Ele não queria ver Jesus saltando dali, ele não estava preocupado com nada disso. Ele só gostaria de uma coisa, ele só buscava uma coisa. Ele só queria uma coisa: colocar uma dúvida na identidade, na consciência de quem é Jesus. Amém. Se tu és o Filho de Deus, faz isso. Ele não estava preocupado com o resto. Ele só queria lançar uma seta. Será que eu sou mesmo Filho de Deus? Veja que ele se aproveita de um momento crítico, porque 40 dias sem comer, a mente natural já começa a bugar. Eu não estive 40 dias, mas já estive até 3. E depois de 3 dias você já começa a ter algumas coisas estranhas, alguns pensamentos estranhos. Começa a surgir na sua mente coisas que você tem que combater na lucidez, né? Você tem que vir pelo outro lado, dizendo, não, eu sei que está acontecendo porque eu não me alimentei. E não porque isso faça sentido. E eu estou falando de 3 dias sem comer, e não de 40. Mesmo sendo Jesus quem ele era, mas ele era humano. E ele estava há 40 dias no jejum. E Satanás tenta justamente neste ponto fraco colocar uma dúvida aonde? Na mente dele. Se tu és o Filho de Deus. Ele quer que Jesus questione. Ele quer que Jesus duvide. Ele quer que Jesus fique com aquela pulga atrás da orelha. Poxa, Filho de Deus, 40 dias sem comer, esse deserto, tudo isso, essa situação, sabe? Ele quer que Jesus entre, como diz um amigo meu, pregador do Evangelho, nesta vala do questionamento. Amém. Será? E tal. Sabe quando você está diante de um caos, diante de uma situação, diante de um deserto, diante de um problema, diante de um dia mau, não interessa como você queira dizer, Jeremias fala que alguns só sabem viver em tempos de paz, mas se vier o transbordar do Jordão, eles não conseguirão mais se mover ali, né? E aí de repente o Jordão transbordou para alguém, e ele está lá numa situação adversa, num momento contrário, num momento difícil, num momento não tão normal da vida dele, da caminhada dele, e aí ele começa a se perguntar, poxa, se eu sou de fato filho de Deus, se eu sou de fato crente, se eu sou de fato um seguidor de Jesus, se eu tenho fé, se a minha igreja é uma casa de Deus, um lugar da presença do Senhor, por que está me vendo tudo isso? Asaf, né, no Salmo 73, ele vai entrar um pouco nesse questionamento. E assim nós poderíamos citar exemplos aqui. No nosso dia a dia, na igreja contemporânea, né, você vai ouvir crentes com esse tipo de posicionamento. Poxa, depois que eu servi tanto, eu lembro de aconselhar uma vez uma pessoa, fui convidado para uma visita, e eu ainda não era pastor, e para a surpresa lá era um pastor, um ex-pastor, um homem de 72 anos, com um câncer terminal, 2, 3 meses de vida, segundo o médico, e ele muito frustrado com aquilo. E aí a pessoa que ia na frente daquela visita era uma outra pessoa, que já era uma obreira mais adiantada do que eu na obra. E então ela foi que conduziu a conversa com ele, e ele enrolou muito essa irmã, fez várias perguntas meio difíceis de ela se sair nesse contexto. Irmã, por que isso? Eu abri 15 igrejas, eu levantei tantos obreiros, eu fiz isso, e por quê? E aí ele ficou nessa questão, né? E ela foi tendo dificuldade de se sair. Como eu estava de lado, e eu sempre tive facilidade com evangelismo, sempre foi uma área que eu gostei, quem evangeliza aprende a ser meio que repentista, né? Encontra a resposta assim,
Muitas vezes se sai de situações assim no repente, né? E até que eu entrei. Eu cansei de ver ele já indo meio que enrolando a irmã e ela sem conseguir dar uma resposta. E o que seria uma visita produtiva estava se tornando uma coisa frustrante até para nós. E eu entrei dando uma palavra com ele. Ele era um senhor de 72 anos. Eu tinha na época 28, 29. E eu fui falando com ele, fui cercando ele a respeito da bondade de Deus e a respeito de que as nossas circunstâncias, o que está acontecendo conosco ou não, se estamos sentindo a presença de Deus ou não, se estamos bem ou não, isto não neutraliza, não anula, não modifica o que a palavra de Deus diz. Ela é a palavra, ela é a autoridade. Isso não vai mudar a palavra, não vai mudar o Deus que servimos. O caráter de Deus é o mesmo, né? Fomos nós que, por acaso, chegamos ali. Sabe-se lá por quê? Eu não fui entrar nesse mérito com ele, até porque eu não tinha experiência ministerial, assim, né? Mas eu disse a ele, pastor, eu tenho muito a aprender com o senhor, certamente, na idade que o senhor está. Agora, uma coisa eu sei que o senhor precisa meditar. Deus não mudou. Independente do senhor estar nessa situação, ou estar hoje totalmente curado, de o senhor ter abrido 15 igrejas ou nenhuma, Deus não mudou por isso. A palavra não mudou por isso. Eu lembro que ele ficou me ouvindo, depois ele acabou que, né, se acalmando um pouco mais. Não foi uma conversa difícil, né? Não, foi boa. Ele acabou recebendo e a gente orou no final e foi bom, apesar de não ter resolvido a questão dele, não voltei lá, não sei como é que ficou. Né? Mas assim, muitos crentes estão entrando por estes caminhos, por estas armadilhas. E o diabo lançou ela para Jesus. Se tu és o Filho de Deus. E aí Jesus, não, eu não tenho dúvida disso. Não há dúvida quanto a isso. Se você tem dúvida que eu sou o Filho de Deus, isso é um problema seu. E não é meu esse problema. Você está em dúvida se eu sou crente ou não? Não é o meu problema, eu não tenho essa dúvida, é você que tem. Amém, irmãos? Jesus não caiu na dele. Quando o Espírito de Deus ele olhou para o caos, a Bíblia diz, deixa claro, que ele não se apavorou, ele não entrou em parafuso, ele não perdeu o controle, ele não saiu ligando para Deus e o mundo, dizendo aqui está um caos, o negócio está ruim, está complicado. Ele não ficou fazendo isso, amados. Ao contrário, a Bíblia diz que ele pairava sobre a face do abismo. Sabe o que é pairar? É o mesmo que o beija-flor faz sobre a flor. É o mesmo que a galinha faz sobre os ovos. Pairar é postar-se sobre e não por baixo. Ah, se nós aprendêssemos a toda vez que olharmos para o caos, nós sobrepormos esse caos. Não sei até onde é verdadeiro, mas alguém me falou que a águia, quando ela vem diante de um vendaval muito grande, né, vem um vento muito forte, e tem águias e outros pássaros ali, normalmente os pássaros todos se escondem em locas de pedra, em lugares, em cantos assim, e a águia simplesmente plana e sobe. Quanto mais vento, mais rápido ela sobe. Eu não sei se isso é verdade, não conheço bem essa, mas achei bonito o exemplo, amém? Ela simplesmente abre o peito e plana, e vai embora. Eu disse, poxa, que coisa boa, né? Você saber planar. Vê de lá para cá a tempestade, plana. Eita Jesus, né? Já pensou? Plana. Vai por cima e não por baixo. Amém? O problema de muitos crentes, amados, é que eles aceitam o diabo convencê-los de que eles são algo que eles não são. Mexer com a identidade, com a consciência deles, né? E quando o problema chega, em vez de eles se verem, como a Bíblia diz, assentados com Cristo à destra do Pai. Olha que coisa. Olha que coisa. Efésios 1:3 assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. E aí o crente que não entendeu diz, mas lá nas regiões celestiais, né, pastor?
É lá, né? Até eu puxar para cá. É lá que você está. É lá que nós estamos. As regiões celestiais são o nosso habitat. A sua carne e o seu corpo estão aqui, mas o seu espírito e o meu estão assentados com Cristo, à destra do Pai. A mesa está posta, as bênçãos estão ao alcance, a prosperidade está lá, a cura está lá, o milagre está lá, a unção está lá, a alegria está lá. Tudo que precisa para a sua vida ser plena está ao alcance da tua mão. Aquela mesa que Davi pediu, Senhor, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, o meu cálice transborda. E alguns ficam sonhando, um dia eu vou estar nessa mesa, um dia eu chego lá, já chegou, meu irmão, já estamos. Pastor, mas estamos em espírito, né? Mas é em espírito mesmo que nós vivemos. Se você vive na carne, aí complicou. Sai daí. Sai daí. A carne é fraca. A carne para nada serve, irmãos. Amém? Sai da carne. Amém. Sai da carne. Como é que sai da carne? Simples. Alimente o espírito. Amém. A história dos dois galos, né? Que diz que o japonês de idade chamou, conversando com a criança, dois galos de briga. E a criança perguntou para ele qual dos dois galos ganharia a briga. E ele disse, o que se alimentar melhor. O que for, a briga ser no outro dia, parece que assim, a anedota, né? E a criança quis saber do avô qual dos dois galos ganharia a briga. E ele disse, meu filho, o que for melhor alimentado. Claro. Se você alimentar mais o seu espírito, se você cuidar e alimentar o seu espírito, e é muito fácil alimentar, porque a padaria tem sempre pão quentinho, não falta, amém? Então alimenta, ora, busca a Deus, louva a Senhor, pega um violão desse, se você sabe tocar um pouco, toca, vai lá, se não sabe, vai para o joelho, sabe? Faz outra coisa, busca, fala em línguas, clama, evangeliza, faz algo que alimente o teu espírito e te tire da carne para a dimensão do espírito. Amém, amados? Quando chegar, porventura, o caos, a situação difícil, o vale de ossos secos, o deserto de 40 dias aqui de Jesus, você vai estar em condições de operar, não como alguém que vive por baixo do caos, por baixo da situação, ou junto com ela no mesmo nível, mas como alguém que está sobre essa situação. Então, o Espírito de Deus, ele se movia sobre a face, ele flutuava, né? Ele pairava sobre, e ele ordenava, cada ordem dele saía em plena firmeza, em plena segurança, em plena autoridade, sem nenhuma sombra de dúvidas ou variação. Quando ele disse, haja luz, ele só ficou esperando a luz acontecer. Ele não ficou em dúvida, será que vai haver, será que não vai haver? Não ficou. Ele falou e ele tinha absoluta certeza de que a luz acenderia. E quando ele disse haja cada coisa, ele estava certo de que isso iria acontecer exatamente como ele falava. Amém? Então quando o enfermo se apresenta a mim e a você, e nós oramos por ele e ordenamos a cura dele, nós precisamos fazer isso debaixo de uma autoridade. De uma firmeza, de uma convicção, de uma segurança. Amém, amados? Eu lembro de uma vez que uma senhora chegou para mim trazendo um filho. E eu admiro demais a fé dessa irmã, sempre lembro desse testemunho dela. Era durante o dia, eu estava na igreja, mas não era hora de culto. E ela chegou com o garoto, eu não conhecia o rapaz, ela congregava, mas ele não. Era um menino de 15 anos, morenão, alto. Apesar de 15 anos, já era assim, bem alto. E bem forte, bem pouco robusto, né? Bem um tanto forte. E ela entrou e disse, pastor, dá para o senhor fazer uma oração pelo meu filho? Eu disse, dá, irmã. E ela baixou a cabeça e fechou os olhos. Eu entendi.